amigos do nosso canal Papo de Futebol, seja bem-vindo. Chegando mais um episódio do nosso programa Papo de Futebol e hoje recebendo aqui na nossa bancada, né, eu posso dizer assim, pai e filho, né? O professor Adriano, que eu chamo como Pito, né? Eu vou dizer assim, professor Adriano Pito, tá bom? E o João Pito também, jogador, e a gente vai bater uma conversa, né? Um bate-papo aqui descontraído. Para você que está do outro lado, seja bem-vindo, né? A gente vai conversar com amigos aqui, como a gente sempre fala, pessoas de Vitória ligadas ao futebol, né? E o João, que é jogador, né? Tem já uma boa vivência no mundo da bola e vai passar aqui para você. Para quem não conhece, né, o João é filho do Pito, né? Do professor Pito. Seja bem-vindo. Tudo bem, professor? Bom dia, Rômulo. Bom dia, nossos telespectadores aí na escuta. É um prazer, viu, fazer parte do seu programa. A gente vem sempre acompanhando aqui algumas personalidades que você convida e é um prazer estar aqui com você, viu, meu amigo? Beleza, a gente agradece, né, pela sua vinda, né? A gente sempre traz pessoas ligadas ao futebol vitoriense. E o Adriano é essa pessoa que gosta de... Você chegou a jogar em algum clube, Pito? Rômulo, eu comecei aqui, né, jogando no campeonato aqui vitoriense. Na Liga mesmo? Na Liga Vitoriense. Tive a oportunidade de jogar no Corinthians, do Zezinho, né? E aí a gente foi bicampeão juniores, 93, 94. Depois eu fui para o Vila Nova do grande amigo Bita. Prazer, Bita. Uma satisfação tê-lo como amigo. E joguei também no ABV, né? De George, do professor Veríssimo, Edilson Protético. E depois Zezinho me levou para o Vitória, né? Passou pelo Vitória. Tive uma passagem pelo Vitória. O professor Luiz Carlos foi meu treinador na época. Joguei no Vitória em 95 até 97. E aí, né, aquele sonho de me tornar um jogador profissional, não consegui chegar no meu objetivo, mas a palavra de Deus diz que quando o pai não entra na terra prometida, né, o filho entra. E aí a gente tá nesse sonho e a gente, graças a Deus, chegamos no nosso objetivo, né? O nosso filho aí assinou o contrato dele profissional e a gente se sente duplamente, vamos dizer assim, realizado o sonho, né? O pai não conseguiu, mas o filho tá aí na caminhada. Tá na caminhada. Graças a Deus. Ô Pito, você era um meia atacante, é isso? Eu jogava de meia e também jogava de atacante. Rapaz. E aí deu pra gente incomodar muitos zagueiros aqui na cidade. Beleza, aí o Pito, a gente vai bater um papo, vamos falar também do Campeonato Pernambucano, né, que já chega aí na final. Temos dois grandes jogos, Retrô e Sport. Esse jogo será o primeiro, essa primeira decisão na Arena de Pernambuco, e a segunda partida será na Ilha do Retiro. Então a gente vai falar assim, né, a gente dá uma analisada, aproveitar aqui o professor Adriano Pito, para a gente dar uma pincelada no campeonato, né, ver a revelação, enfim, a gente vai conversar. E aí eu também tô com o João, né? O João que chegou agora há pouco de viagem, estava deixa eu só dar uma filada aqui, no time, o Independente de Tucuruí, lá no Pará, não é isso? Em Belém. Isso. João, seja bem-vindo, né? Isso aqui a gente bate um papo, fique bem descontraído, eu sei que há esse momento da gente, né, ficar um pouquinho retraído, mas fique bem à vontade, para que os amigos, né, já são mais de 1.900 amigos inscritos, conheçam o João. O João que é um jovem, mas vem nessa luta, né? E já é um jogador profissional. Então você estava no Independente, é isso, João? Isso, Romulo. Eu estava no Independente do Curuí, passei 4 meses lá. Foi na primeira divisão do primeira campeonato. divisão. Foi uma experiência muito boa. Graças a Deus, agradeço a ele por assinar meu primeiro contrato profissional. E isso aí vai ficar marcado na minha vida, né? Tô entendendo. Ô João, me diga uma coisa, o Independente, esse time que deu essa oportunidade a você, o campeonato do Pará é estilo o pernambucano, ou seja, primeira fase, aí depois vem a quarta de finais, semifinal, como é que funciona lá? Lá no Pará são 3 grupos de 4. São 3 grupos de 4.
E times do mesmo grupo não jogam. Não Sim, jogam entre sim. si, só joga com os outros grupos. Tipo a Copa do Nordeste. Tipo a Copa do Nordeste. Tô entendendo. Aí são formados com 12 equipes. Os outros melhores vão para a segunda fase. Aí na fase da classificatória são 2 jogos, ida e volta. Sei. Lá você chegou a enfrentar os grandes lá, que é o Paysandu e o Remo, não é isso? E agora que tem o Tuna Tuna. Lula. E agora que tá chegando é o Águia de Marabá, que tirou o Goiás na Copa do Brasil. O Águia é um time que surgiu agora, tipo o Retrô. É isso? Isso. Tipo o Retrô. São um time bem estruturado. E são um grande time, né? Tô entendendo. E aí você pegou o Paysandu, jogou. Como foi lá o resultado? A gente jogou contra o Paysandu em casa. Ah, Infelizmente não foi o resultado que esperávamos. sei. Mas assim, independente da história que o Paysandu tem, em casa a gente deve ganhar. É o meu pensamento como atleta. Temos que respeitar sim, mas em casa eles que tem que respeitar a gente. Sei. Mas aí qual foi o resultado lá, João? Foi 3-3 o jogo. Então foi assim, foi um bom jogo, né? Bem disputado, pelo que você tá me dizendo aí. 3-3, 6 gols. O negócio lá pegou, né? O jogo foi um grande jogo. A gente começou ganhando 2-0. O Paysandu achou 2 bolas, como sempre. Empatou o jogo, a gente virou de novo. E o Paysandu no finalzinho, quase acabando o jogo, empata. Acontece, né, Pito? Acontece. Mas é engraçado, né? Que você tá ganhando o jogo de 2-0. Vários jogos a gente já presenciou, né? Você tá Isso. com a diferença de 2 gols e 2 vacilos, como se diz assim, né? Aí você vai lá, empata, depois você tá na frente de novo do placar e no finalzinho, já nos acréscimos, o time vai e empata, né? E principalmente a gente sabe que o Paysandu é um time de camisa, né? Aí parece que... Aí fala que a camisa Pesa, né? pesa, Como se né? diz, né? Esse pesar é justamente essa experiência, né, Pito? O Paysandu, como você sabe, Romulo, ele tem uma história que ele participou já da Copa Libertadores, né? Venceu o Boca. Venceu o Boca Júnior lá no La Bombonera, né? Isso. Tinha sido, se eu não me engano, em 2003, o primeiro clube do Brasil a ganhar vencer. do Boca lá dentro, né? E essa experiência que o João teve foi muito bom, porque você jogar com um clube, né, tradicional, Paysandu, Remo, né? Você adquire uma experiência, uma maturidade, né, a que fala quilometragem que diz, uma rodagem do futebol, né? Rodagem de futebol. E lá ele jogou contra aquele jogador que foi do Ceará, aquele meia, Ricardinho, Deu né? muito trabalho a gente. E aí, assim, com o passar do tempo, né, você vai pegando essa bagagem, né? E aí você vai tendo, mesmo novo, mas pegando essa maturidade, essa experiência dentro do futebol, né? Hoje ele completa 21 anos de idade. Rapaz, 21 anos, né? É. Parabéns, né? Tem música aí para o aniversariante, produção? Peguei ele de surpresa aí, se depois a gente puder. Mas aí, João, 21 anos, muita saúde para você. E eu sei que sua carreira tá apenas começando. Quem é teu ídolo, João? No futebol, né? No futebol, o meu ídolo é Lionel Messi. Me espelho muito, tanto pelo futebol e tanto pela pessoa né? dele. Eu penso assim, como atleta e como ser humano. Se você não for um ser humano de bem, criado em Cristo, você não é ninguém. Eu prefiro ser um bom ser humano, apesar de ser um bom atleta, mas eu prefiro ser, acima de tudo, ser um bom ser humano. Feito meu pai ensinou, que uma boa pessoa, pra mim, não tem custo. Você ser bem requisitado num lugar, você falar com todo mundo gostar de você como pessoa, como atleta. E agradeço a Deus pelo mais um ano de vida, que Ele me dê muito mais cada ano que vier. Se Deus quiser, né? Deus quiser. Aí você fala nesse assunto, eu acho que já é um ensinamento do seu pai, né? Pela educação que ele teve. Mas aí eu te pergunto, João, como é viver desse mundo do futebol, que a gente sabe que não é tão dessa forma que a gente fala. Como é conviver esse mundo do futebol, já que você é uma pessoa de Deus. Não quero dizer que o futebol só tem gente ruim, não. Mas a gente sabe que no ambiente do futebol não é dessa forma. E como é esse dia a dia aí de você se relacionar com seus companheiros de futebol? Assim, Romulo, tem gente
gente boa, tem bom caráter, tem gente que Isso não... tem em todo lugar, né, João? Isso aí é normal, isso aí... Eu eu participei de tiro de guerra, tinha gente boa, tinha gente ruim, né? É assim, né? Isso faz parte, né, Rômulo? Todo lugar, na escola também, a gente convive o nosso dia a com dia, vários alunos no nosso dia a dia, né? Com pessoas com diferente caráter. Isso todo lugar tem. E o futebol não é diferente, né, João? O futebol é como um trabalho, como todos os outros. Eu agradeço a Deus pela experiência que alguns companheiros que eu não imaginava conhecer. Vou agradecer aqui 3 companheiros meus que me ajudaram. Fica à vontade. Agradecer primeiramente ao Deola, que é o goleiro ex-Palmeiras, campeão da Tava Copa. lá com você, no Tava lá Independente. comigo. Infelizmente ele se machucou, teve uma lesão de ligamento, não conseguiu jogar. Segundo é meu companheiro Wesley, que apesar de ser novo também, mas tem experiência, Corinthians, São Caetano, Ponte Preta. E o outro é meu grande amigo Ian Carlos, meu parceiro de Minas Gerais, jogou no Democrata, no Moriaé, no Nacional, Luverdense. Eles que me ajudaram a ter a cabeça boa, que futebol também não é um mar de rosas, né? Tem um período de dificuldades, mas isso aí, com Deus também a gente ajuda e segue junto pra superar as dificuldades. Ok, João. Então a gente tá desse bate-papo aqui no nosso programa Papo de Futebol. A você que está do outro lado, a gente agradece a audiência, aos amigos, né? Quero mandar um forte abraço ao grande vereador, o J. Domingos. E hoje eu tava com ele, né? Ele disse: Romulo, eu sempre assisto o seu programa, né? Até falou da entrevista com a professora do Davidson. Produção, me ajuda aí. É Kelly, não. A Iris, né? Desculpa, a Iris, né? Esteve aqui, Iris Paloma. Falou também de uma conversa que eu tive aqui com o Possi, enfim. Aí eu quero agradecer, né, ao grande amigo, o J. Domingos, né, gente da melhor qualidade, o Gilberto Lima, né, entre outros. Então a gente vai descobrindo quem assiste, viu, professor Pito? Eu até perguntei: professor, eu vou te passar o link para você assistir. Ele disse: não, eu sempre assisto. Então, assim, a gente fica muito grato, né? Porque o YouTube dá essa condição. Mesmo que você não esteja assistindo agora ao vivo, mas vai ficar lá no nosso canal. Então, de repente, quando você tiver um tempo, eu quero assistir a entrevista, aquela que estava o professor Adriano, junto com o jogador João Pito, né? Então, o YouTube é bom esse lado, né? Não é necessário você estar naquele horário determinado. E aí você vai escolher. Então, tem muitos amigos nossos. Aproveitando aqui, se o professor quiser já mandar alô, fica à vontade. Romulo, não paga nada, viu? Queria mandar aqui um abraço, né? Para o nosso amigo Felipe do Suplemento, né? O suplemento é o Bodybuilders? Bodybuilders, né? O grande cara. Felipe. A Felipe é uma pessoa excepcional, sempre tá dando apoio a João Lade Suplementos, ao nosso amigo Edilson Protético, né? Grande Edilson. O melhor da cidade. Esse é lateral, né? Lateral direito, um dos melhores lateral direito dessa cidade, Romulo. Ali é 100%. Nosso vereador novo da banca. Novo, gente da melhor qualidade. Que está sempre presente aí com o Márcio da Bola aí, dando apoio aí ao nosso filho João, né? Já do João Murilo. Rapaz. Gente da melhor qualidade. Nunca reclama na pelada, né? Celebridade. Esse aí é gente fina, de melhor qualidade. Nunca reclama, João. Nunca reclama, Romulo. E aqui mais um agradecimento aqui a você por essa oportunidade da gente estar fazendo aí, né? Vão divulgando a pessoa do João, né? E o seu programa é como você disse, eu venho acompanhando, já vi aqui várias pessoas passando por aqui, o professor Luiz Carlos, o amigo Fafá, Rafael Araújo, Possi. Seu programa é sem fronteiras. Isso. Esse é o objetivo, né, Pita? A gente tá trazendo amigos, bater esse papo. E o João esse jogador, né, vitoriense. Eu tive que pegar aqui a ficha dele, meu amigo. Foi quase uma página, né? Com 21 anos, mas já tem uma história, né? Então, justamente a gente quer passar para quem não conhece o João, da cidade de Vitória e das cidades circunvizinhas, esse talento, porque jogador, né, não é aquela vida de novela. Não é fácil. Não é fácil. A gente sempre fala aqui, mas assim, é uma profissão como qualquer outra, né? Tem um caminho a ser percorrido e o João é um jogador vitoriense que... deixa eu só pegar aqui. Antes do Independente, você passou na Grécia, não é isso, João? Isso, na Grécia, no Olympiacos Convarage.
Depois Passou lá uns 30 dias, como Foi. uma experiência, Essa né? é uma experiência. Foi válida. Foi muito boa. Tive jogos contra alguns clubes lá. Arrebentei, né? Graças a Deus, Deus me deu esse dia feliz. O jogo foi 4-1. Fiz 3 gols e dei uma assistência. E assim, futebol pra mim é uma paixão. Ô, João, lá, qual o grande diferencial, assim? O que te chamou lá? O que eu tive a tua atenção. O que chamou lá foi como estrutura, né? Que é um país da Europa. E não tem discussão com futebol brasileiro. Eu sei que alguns clubes aqui no Brasil têm grande estrutura. Mas lá com um time como quarta divisão, terceira divisão, uma estrutura grande. Então isso que me chamou a atenção. Você fala estrutura, aí vamos lá. Em termos de CT, alojamento. Isso. CT, alojamento, alimentação. Eles cuidam muito da alimentação dos atletas. São muito rígidos na vida Uma extra. disciplina. Uma vida extra-campo. Que aqui no Brasil eu acho como atleta, que alguns clubes não têm esse foco tão grande. Então, e o estilo de jogo, né? Lá eu senti muito que eles gostam de tocar muita posse de bola. Alguns clubes aqui no Brasil não tem essa percepção ainda. Se o Brasil começar a adaptar esse futebol, vai ter grandes clubes aqui que vai chegar ao nível europeu. Não é que o Brasil é inferior à Europa. Nós, brasileiros, temos o dom. A gente é o país do futebol. Isso que, se a gente adaptar o estilo deles, a gente vai que pede. a gente tem a crescer cada vez mais. Então, você é a favor que a gente comece a jogar o estilo deles. Isso. Porque aí vai envolver, além da habilidade, a questão tática, né? Isso. E essa disciplina de se jogar com o esquema tático, é isso? Exato. Tô entendendo. Então aí, Grécia, antes da Grécia, passou em Alagoas, é isso? No Isso. Sub-20? Isso, a Atlética de Arapiraca, joguei 2 temporadas lá. Foi uma experiência muito boa também, joguei. Dei assistência, fiz gol também. Foi um momento que eu precisava para dar uma elevação na minha carreira. Agradeço ao professor George. Espero que eu vou mandar essa entrevista para ele aí. Manda o link. E aproveita e pede a pessoa para se inscrever. A gente se inscreve aí no canal do Romulo aí, que ele é gente fina. Beleza, então lá você participou do Sub-20, o campeonato, aí enfrentou CRB, CSA. Isso, CRB, CSA. Apesar de teve até não vou dizer, né, tipo assim, algo concreto. Mas alguns avaliadores do CRB falaram comigo para fazer parte, mas não foi nada certo, vamos dizer assim. Não foi algo concreto. Foi um jogo... Houve uma sondagem, né? Isso. Uma sondagem pro CRB, mas Deus sabe todas as coisas. E aí a gente vai retrocedendo. Aí antes, Taguatinga. Isso, em Brasília. Foi na pandemia, né? Naquele Foi. momento que tava tudo parado, futebol travado, mas aí você tava lá em Taguatinga. Isso. Passei 3 meses lá. Foi um período difícil, como a pandemia, não teve o campeonato. Era indefinições, não sabia se ia haver campeonato, né? Isso aí, por causa da pandemia, infelizmente a gente não jogou. A estrutura lá do Taguatinga, João, como é que você avalia? Assim, Romulo, ela era boa, a gente ficava num apartamento, um bom apartamento, alimentação tranquila, e o CT da gente lá era bom. A gente jogou contra o profissional, perdemos de 1-0, apesar até o meu amigo Deola tava lá, que eu conheci ele esse ano no Independente. Que é um amigão seu, você citou aí os 3 nomes. Então a gente vai em Taguatinga, aí você, aqui em Vitória, né, você começou nas escolinhas como a maioria dos jogadores que inicia sua carreira. E aí qual foram as escolinhas que você participou aqui em Vitória Santo Antão? Primeira escolinha que eu joguei foi no ABB com o professor Djalma. Grande Djalma, gente da melhor qualidade. Ali o professor tem um defeito que ele é torcedor do esporte. Nada. E seu pai também é, né? Qualidade, né, também Romulo? torcedor do esporte, antes de ser jogador. Torcedor do esporte. Agora ele não tem mais. Agora não tem mais, né? Mas vamos lá. A minha produção também aqui é esporte, só tô rodeado de esporte. Mas vamos adiante. Depois da UBB eu fui pro Golden Goal. Nosso professor Cuca, eu sou grato a Cuca por me ensinar o que era o verdadeiro futebol. Ele sempre me dedicou a treino. Às vezes eu ficava na nhaca porque achava que era acima da média, mas não tem nada a ver isso não. Futebol, se você for acima da média, você precisa treinar. Porque sem pulmão e sem perna você não joga. Ô João, jogador é preguiçoso?
pra a questão física. Isso é verdade ou é mentira? É mito. Algumas pessoas... Porque treinar não é bom, né? Eu tento treinar e vou uma vez, professor, e falta 10. Rômulo, eu vou pegar esse gancho seu, porque eu assisti uma live com o presidente do Internacional, lá de Porto Alegre. E ele disse uma coisa que eu fiquei, assim, pensando, né? Ele disse o seguinte, que jogador de futebol, 80% ele faz o que ele não gosta de fazer. Que é treinar. Que é treinar, né? Que é ter essa rigidez, essa disciplina com o horário de dormir, porque você sabe, jogador, quando ele é um pouco assim, badalado, que ele tá na mídia, vem dinheiro, né? A questão psicológica pesa, então tem a noitada, correto, tem mulher que aparece, né? Então ele começa a perder o foco e aí ele faz coisa que ele não quer fazer. E 20% ele faz o que ele gosta de fazer, que é a dedicação, o treino. Mas 80% é como se ele estivesse fazendo aquilo ali, como você acabou de falar, sem aquele prazer, né? Eu fiquei analisando, eu digo, ele tá certo, porque muito jogador não gosta de treinar, né? Isso. Então como é que você pode ser um atleta hoje, que você sabe que futebol, a carreira é curta, vamos botar aí 20 anos, né? E você não quer treinar. E a gente vê que cada dia mais é exigido essa condição física, né? Porque o jogador há 20 anos, ele corria 6 quilômetros. Hoje corre de 11 a 15. De 11 a 15. Né? Então, a gente vê que a questão física hoje é um fator primordial, né, professor? E como o João falou aí pra você, né, que ele adquiriu uma certa experiência lá na Grécia, quando ele falou no sistema tático de jogo, porque lá é como se o jogador meio-campista, né, da posição dele, não tem aquela não tem aquela condução de bola, de querer pegar a bola, driblar 1, 2, 3, não. Lá eles fazem a bola correr. Tipo, né? Futebol alemão, tipo, né? Futebol alemão. Os volantes... Espanhol, né? Principalmente o espanhol. Você sabe que antigamente, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, tinha aquele volante que ele não passava do meio de campo. Isso. Hoje em dia, né, o futebol tá moderno. Né? Ele, tanto volante... né, vai pra frente, vai fazer gol, o Casemiro, né? O Casemiro é um volante que tá fazendo gol. Exatamente. Né? Então, assim, hoje o futebol, ele mudou a forma de jogar, né? Isso. Então, a gente assiste muito hoje Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, né? E você vê como o futebol tá moderno hoje. Correto. E eu acredito que o Brasil, como o João falou também, que é o país do futebol, a gente tem jogadores... dribladores, né, que tem aquela habilidade. Né, habilidade. E se a gente mesclar um pouco essa experiência, né, a nível de futebol europeu, eu acredito que o futebol brasileiro vai melhorar muito e principalmente se haver investimento na base, né? É primordial. É primordial, né? A gente pega esses jogadores aí, 18, 19, 20 anos, 21 aí, como o João e vários outros aí atletas que estão no início de uma vida, né, de um sonho. A gente realmente, os clubes, vê essa questão de investimento em todos os sentidos para que a gente possa revelar jogador, como você falou muito bem, antes da gente iniciar o programa, né, o Vitória, né? Isso. O Vitória começou com jogadores que passaram aqui pelo Campeonato Vitoriense, foi um estouro. Eu digo que o Vitória só não foi campeão pernambucano porque... não pegaram a camisa do Sport e do Náutico do Santos e colocaram nos jogadores. Porque foi uma potência aqui, a nível de interior, né? Isso. Então são coisas que acontecem, né, no nosso futebol e vamos esperar que venha acontecer mais uma vez. Mas aí, só pra gente finalizar, você passou no Djalma, professor Djalma, Cuca, isso. E aí depois do Cuca? O professor Alexandre Aguiar. O Xande, né? O famoso Xande. O irmão do Suelto, gente da melhor qualidade. Isso. E de lá? De lá eu comecei a fazer teste nos clubes, aqui em Pernambuco, Sport, Náutico, Porto. O clube daqui de Pernambuco que eu mais tive uma experiência boa foi o Porto. Fui fazer teste lá, quem me levou foi até o Xande. Passei e fiz a avaliação. Tem uma boa estrutura, né, João? CT, o alojamento, é tudo tranquilo, graças a Deus. Foi até que meu pai, graças a Deus, meu pai é abençoado quando ele me leva pros treinos.
O treino lá foi o último dia de avaliação. Lá é o Porfírio, né? Porfírio. Isso, eu fui até um gol, aí ele perdeu o gol, dormiu no ponto. E foi isso aí, Romulo. Aí você passou lá no Porto, teve o Ibis, que você jogou no Sub-15, né? Isso, e sub-15. Fui com o professor Pedrinho, lá de Olinda, Rio Doce. Então, João, tu tens uma rodagem, né? Uma quilometragem aí boa no futebol, né? Então, mostrando que você ainda tá, vamos dizer assim, iniciando pela sua idade, né? Eu já vi jogadores de 25 anos começar a carreira, né? E ser campeão pernambucano, ir para uma Europa, aqui de Vitória Santo Antão, né? Entre outros. Então, João, eu desejo a você muito trabalho, né? Porque sorte é uma consequência de fazer a bola bater em você e entrar. Mas antes disso, tem que trabalhar muito, dedicação. E eu sei que você tem um grande pai, né, que lhe acompanha e dá esse suporte, né? Porque nem todo jogador tem um suporte feito você. Não estou querendo aqui fazer missa de corpo presente, viu, professor? Mas eu sei o quanto você tá ao lado do João, né? No momento também de puxar a orelha, puxa, né? Que o pai também, né, só tá de lado, só né? de lado, né, João, Rômulo, com essa questão do apoio, né? Eu e minha esposa, né, a gente tem essa prática de chegar para o João e falar para ele, ó, João, você já é um adulto, né? Você tem 20 anos, graças a Deus está completando mais um ano de vida hoje, e você sabe o que é certo e o que é errado. Nós estamos aqui para orientá-lo, certo? Para que você possa, iluminado por Deus, você possa fazer a sua escolha correta, né? Porque o que eu digo a João, Rômulo, é que ele nem toda a vida dele ele vai ter pai e mãe. Correto. Né? Eu digo isso na escola aos meus alunos também, que a tendência da vida, né, é os mais velhos ir primeiro. Então vai chegar um momento que a lei natural. A lei natural é a lei da vida, que a gente não vai estar aqui. Então ele precisa construir a história dele, ele precisa aproveitar esse momento. Quando ele terminou o ensino médio com 17 anos, ele disse, pai, eu não quero entrar na faculdade agora, eu quero ir em busca do meu sonho. O senhor apoia, a mãe apoia, eu digo, tamo junto. A gente vai dar todo o suporte, né, para que ele possa, né, nessa caminhada dele, como eu disse a você, ele é muito corajoso, ele não tem fronteiras, certo? Se você falar, ó, tem um time para você jogar do outro lado do mundo, ele vai, não pensa na questão da família, certo? Que ele foi o que a gente passou para ele. Você tem que fazer a sua história, você tem que construir, né, o seu caminho. E nós estamos aqui, já disse a ele, para o que deve estamos juntos, mas que você sempre aonde chegar, você tem a sua índole, o seu caráter, né? Seja disciplinado. Eu até recebi um parabéns do presidente do Independente de Tucuruí, o presidente Rosalvo, né? Depois consegui o link com você, passar para ele, agradecer ao presidente Rosalvo por a oportunidade que ele deu ao João. E ele disse que o João era um excelente jogador. Deixou as portas abertas. Deixou as portas abertas. Infelizmente, o time não conseguiu passar para outra fase e ele deixou as portas abertas para João, porque ele falou que João não causou problema no alojamento, lá no hotel que eles ficaram, disciplinado, gosta de treinar, focado. E isso é gratificante, um pai escutar isso, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. A gente vê que a educação que foi passada para ele, né? Ele está assimilando, né, esses princípios, e graças a Deus eu só tenho que agradecer a Deus pelo filho que ele é, certo? E eu disse a ele, eu só não vou poder fazer nada por você depois que eu partir, né, desse mundo, eu e a mãe dele, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente estamos juntos. Isso é importante. Então, João, qual é o teu pensamento, né? Eu sei que você estava participando do campeonato, né, do Pará, e aí você está em Vitória, chegou essa semana, né? E aí você já tem alguma sondagem, já existe algum time que o João, né, vai treinar em algum lugar? Como é que tá a vida do João daqui para frente? Romulo, como é que eu posso dizer? Sondagem sempre tem, né? Que a gente depende de clube para poder jogar. Sondagem sempre tem. Tem alguns clubes sim que já me procuraram,
Tenho até o meu empresário André, eu queria agradecer ao André por conseguir meu contrato profissional. E tem alguns clubes sim, eles também estão arrumando lá no... Só não posso falar os nomes, né? Porque não tem nada certo ainda. Mas assim, eu tô em busca de novo desafio. Espero que assim que eu cheguei de viagem, tem um clube que tá me interessando muito. Então a gente vai batalhar, né? Pra conseguir uma boa caminhada e um novo desafio aí pra minha vida. Campeonato Pernambucano você ainda não participou. Só o Sub-15 que você falou do Ibis, mas profissional nem na primeira e na segunda, por enquanto nada. Não, né? Eu tô louco Tá estudando, né? Tô louco pra estrear já no campeonato pernambucano. É um sonho que eu sempre tive de jogar o campeonato pernambucano, tanto Série A1 como Série A2, que é um sonho que eu tenho desde criança, jogar contra o meu clube que eu torço. Assim, agora eu sou profissional, eu não posso ficar torcendo tanto, mas assim, eu tenho um grande sonho de jogar pelo esporte, vestir a camisa do Leão e fazer aquele gol contra o Santinha e ganhar em cima do Santos. E pra galera, né? Pra torcida, né? Lógico. Então, João, essa conversa, né? A gente agradece ao João, né? Que chegou e quando eu falei com o professor Adriano, ele disse, Rômulo, sem problema nenhum, vamos lá, né? Que o João vai participar. E a gente agradece, João, a você ter aceito o convite, né? Desejamos muito sucesso e determinação, pelo que eu tô sentindo aqui, não falta da sua parte, né? E é isso aí, as coisas vai vir acontecendo, primeiramente pedir a Deus, né? E o restante você vai fazer com suas próprias forças. Aí eu vou aproveitar aqui o professor, que ele já me disse o time dele, que é o Sport, né? O Sport. Ele disse que é Sport, mas já é profissional, vou deixar ele de lado. Como é que você tá vendo essa grande final entre Sport e Retrô? Rômulo, os times do interior de Pernambuco hoje, eles estão numa crescente, né? Muito grande. Você que conhece futebol de Pernambuco, a gente já tem uma história em cima do Central, em cima do Porto, né? E quando eu olho essa camisa aqui que está atrás de você, a gente vê a história da nossa cidade no futebol, né? O Vitória que construiu um grande time, né? Você citou o nome de Fernando, Diné, né? O Escalo, o Arlan, Xavier Mizinha, Pinóquio. Então, como eu falei, a gente teve um time aqui que, se tivesse com a camisa dos times tradicionais da capital, tinha sido campeão pernambucano, né? Correto. E o Retrô vem aí com, se eu não me engano, 2 anos seguidos, né? Isso. Participando da final do Pernambucano, foi vice-campeão com o Náutico, né? Com o Náutico, né? Esse ano com o Sport, mas assim, não vou falar do fanatismo, certo? Isso aí eu não vou falar. Mas eu acho que o Sport vem numa crescente desde o começo do ano, né? Manteve alguns jogadores, manteve a base, contratou o Jorginho, que eu vou retificar aqui o que eu tinha dito a você. Eu acho que o Jorginho hoje seria o jogador revelação do Campeonato Pernambucano e o craque do campeonato seria o Juba, né? Rômulo, uma empresa, para ela dar sequência, né, no seu sucesso, ela não troca de funcionário todos os anos. Correto. Mantém uma base, certo? E ali vai contratando algumas peças pontuais para aquela determinada função. Isso. Então foi isso que o Sport fez no início do campeonato. Trouxe um treinador que eu acredito que as suas ideias estão sendo colocadas em práticas. O Sport, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado aqui, você pode me corrigir. Perdeu para o Ceará no início da Copa do Nordeste. Parece que 3-2 lá em Fortaleza, né? No início do campeonato. E vem numa sequência de resultados muito bons. O Sport ganhou para o Bahia de 6-0, né? Vem invicto no campeonato pernambucano e sem, como eu disse a você, sem fanatismo. Eu acredito que o Sport ele é favorito a ser campeão pernambucano em cima do Retrô. Correto. A gente faz a pergunta, né? Porque torcedor, mas aí você tá mostrando com muita consciência, né? E a gente percebe essa superioridade do Sport, não desmerecendo o Retrô, né? Porque se a gente for analisar o Retrô, é um trabalho parecido com o do Sport, porque manteve a equipe e trouxe jogadores pontuais, tipo o Rômulo, o Fernandinho. Só que são jogadores, se a gente for fazer uma análise, né, jogadores para uma série D
de grande nível. Mas se a gente for avaliar para uma Série A, já não é um grande clube para participar de uma Série A. Então a gente começa a observar que o Retrô, ele faz um planejamento nem é para ser campeão pernambucano, e sim subir de uma Série D para uma Série C. É assim que eu vejo o Retrô agora. Futebol é futebol, não é verdade? Pode acontecer. Agora, se a gente for aqui, João, e amigo que está nos assistindo, olhar porque até se a gente for olhar futebol assim, fica chato. Mas se a gente for olhar, analisar peça por peça, o Sport é superior, né? Indiscutivelmente, né? Mas o futebol bom é essa resenha. De repente acontece uma zebra, mas eu acho que sábado passado eu tive o prazer de assistir Salgueiro e Retrô, vi o quanto o Retrô tá acima do próprio Salgueiro. Não é que o Salgueiro seja ruim, mas é aquele time que já chegou ao seu limite, né? E até acima do Sport não, do Náutico. Eu acho que o Retrô hoje tem um time bem melhor do que o próprio Santa Cruz. Agora, se tratando de esporte, eu acho que o Retrô ainda não é o momento dele vencer. Agora, pode acontecer, né? Futebol, eu já vi gol de calcanhar, o cara andando, batendo no pé dele, e não sei se você recorda do Miller. Do Milan. Do Milan na Copa no Interclube, né? Em Tóquio, né? Em Tóquio. Então, naquele momento, o São Paulo era um bom time, mas o Milan era bem mais superior. E foi campeão o São Paulo. Então, o futebol, ele é essa caixinha de surpresa, por isso é tão prazeroso, né? Em falar de futebol. Mas, enfim, essa pergunta eu fiz a você, que eu sabia que você é torcedor do Sport, mas um torcedor consciente, né? E tomara que vença o melhor, né? Esse é o pensamento. Então, qual o tempo aí, produção? 36 minutos. Né? Tem alguma pergunta aí que você queira mandar pra gente? Né? Então, a gente vai já chegando aqui, aproveitar o professor Adriano. Pito, você ainda bate aquela bolinha, não bate? Aquela bolinha, Rômulo. A gente... Tô chegando quase aos 50, né? Esse ano eu faço 48 anos e pra gente... Vai jogar no Master já, daqui a pouco, né? O nosso amigo Márcio da Bola, né? Com certeza. E pra gente não ficar, vamos dizer assim, sedentário, né? A gente participa de uma brincadeira aos sábados à tarde, lá na granja do nosso grande amigo e presidente Edinho, né? O Edinho, proprietário da Chinerai. Prazer. Só vai lá, fera, né? Nessa pelada. Só vai fera, né? Ailton, Giovanni, Edinho. Passou no Sport, São Paulo, Náutico, né? Náutico. E é bom você estar Quem mais? Giovanni também? Giovanni é parceiro lá, amigo do João também. A gente vai aprendendo, né, Romulo? Vai aprendendo, a lidar a conviver, né, com as pessoas e o caráter dessas pessoas é formidável, a gente tá junto deles. Aproveitando aqui, e as perguntas vai surgindo, você acha que existe uma diferença do jogador profissional, já que você joga com Ayrton, com Giovanni, né, entre outros, há uma diferença do jogador profissional, mesmo já aposentado, do que um jogador peladeiro? Muito grande, Romulo. Isso é indiscutível, isso é fato, né? Você quando tá jogando uma pelada com jogadores que foram ex-profissionais, no caso, né, o nosso amigo Possi, Ailton, Giovanni, você vê a qualidade quando a bola chega nos pés dele, né? Não é aquele peladeiro que... A inteligência. A inteligência, o posicionamento, é outra, a forma como eles dominam a bola, como ele faz a bola girar, é outra forma de jogar. Né? É outra cabeça. E tem peladeiro que parece que ele tá fazendo atletismo, né? Ele dá aquela tapa, vai embora, não tem ele aquela noção, quer a bola pra ele. Então... é melhor comprar uma bola lá da Joelma, da Poliano. Poliano você que também bate as suas peladas, você vê, né? A diferença, você já jogou com Possi, você vê como a gente percebe isso claramente, né? É nítido. É nítido. Então é isso aí. João, fica à vontade aí, João, pra mandar alô pra alguém, mais uma vez aí, fica à vontade. Obrigado, Romulo. Agradeço a você, primeiramente, por me convidar no seu programa.
Agradeço. Você, pelo que eu percebi, você é uma pessoa de bom caráter. Obrigado, João. Obrigado. Agradeço a meu pai também por falar com você pra gente vir aqui. Você convidou. E o que você precisar aí, ajuda como pessoa e também como atleta. E vou falar um pouco sobre a final do Pernambucano, né? Eu tenho duas visões no caso. Eu tenho uma visão como atleta. Como atleta eu digo assim, vai ser um jogo único, principalmente com o Retrô, que é a segunda final. Sport já faz um tempo que não vem na final. Mas assim, Sport é aquele clube grande de Recife, né? Com uma tradição que o Sport tem. E o Retrô tá vindo aos poucos, cada vez mais tá crescendo. O time tem 7 anos apenas, né? Exato. E assim, eu tenho outra visão também como torcedor, né? Que a visão como torcedor eu vejo, que é a visão com fanatismo, né? O Sport, espero que o Sport tenha um bom jogo. O Sport é favorito, João? Rômulo, assim, eu tenho duas visões, feito eu lhe falei. Vamos lá, de jogador hoje. Assim, o Sport tem uma grande equipe, com um treinador que vem fazendo que é um bom projeto, com alguns jogadores de nome, que é... time pra subir, né? Exato. De Série B para um A. Tem o Juba, tem o Jorginho, que é o Wagner experiente, o Wagner Love, o velhão. É gostoso, é prazeroso a gente ver ele jogando. Ainda tá fazendo gols, né? Vamos lá. Apesar com a idade que ele tem, ele tá fazendo umas grandes partidas. Isso. O condicionamento dele é acima da média. Pra mim, ele é um jogador indiscutível hoje no esporte. Temos dois zagueiros que tem um grande nome no futebol brasileiro, que é o Thierry, que pra mim... Sabino, né? E o Sabino. Ele é parceiro do meu, até aquele meu amigo que eu falei, o Ian. Ele é um cara do caramba, Sabino. Como atleta e também como pessoa. Isso é importante. É. Então quem mais te chama a atenção aí do esporte? Do esporte o esporte tem dois volantes muito Fabinho, bem. Né? O Fabinho e o Ronaldo. E os dois meias que o esporte hoje está usando é 4-4-2, sem a bola. Que é o Juba como meia esquerda e o Labandeira como meia direita. O Jorginho fica como segundo atacante. Mas quando o Sport está atacando, fica um 4-3-3. O Juba aberto pela esquerda, o Labandeira como um ponta direita e o Jorginho como 10. Que ele é o papel que ele está fazendo no Sport hoje. E aí, do Retrô, você como atleta, se hoje você tivesse vestindo a camisa do Retrô, você dizer assim, o Retrô tem chance? Romulo, o que eu posso dizer é feito, eu te falei do jogo nosso como Paysandu. O Retrô, o primeiro jogo do Retrô é em casa. Em casa eu tô falando... Na arena? O mando de campo do Retrô é em casa. E assim, o Sport tem que ter cuidado também, porque o Retrô, apesar de ser um clube novo, recente, mas tem uma camisa de peso aqui em Pernambuco. Além dos três grandes, o Retrô tá chegando junto. Então vai ser um grande jogo na Arena Pernambuco. Se o Sport achar que tá ganho, não vai... Vai ser surpreendido. Vai ser surpreendido. Então é um bom jogo, né? É um bom jogo, né? A gente sabe do favoritismo, mas é um bom jogo. A gente falando friamente, são possibilidades, né? Mas sabendo aí, quem quiser apostar, né, no Sport da Sorte, o Sport tá pagando bem mais, né? Bem mais. E a chance é bem mais. A chance é bem mais. E quando o João passou pelo Retrô, a gente percebeu a estrutura que o Retrô tem, Rômulo. Hoje eu digo que a quarta força do futebol pernambucano seria o Retrô. Não sei se você sabe dessa informação, a seleção sub-20, sub-17 brasileira, quando vem aqui para Pernambuco, vai lá para o CT do Retrô. Então tem uma estrutura fantástica. E academia, restaurante, tem tudo. O que eu acho assim do Retrô com relação ao presidente, se eu não me engano, Laércio, ele às vezes ele se perde em algumas coisas que ele fala, né? Isso aí é o meu ver, é minha opinião. A gente vive num país democrático, né? E a minha visão é essa. Ele acha que o Retrô é o melhor time do estado de Pernambuco. Tudo bem, a confiança, mas ele não pode esquecer que do outro lado existe um Náutico, existe um Santa Cruz, existe um Sport, um Porto, um Retrô, um Vitória. Então eu acredito que a humildade tem que aparecer. Ele menospreza muito. O adversário. Eu não sei se você viu, passou aí na televisão, ele em vídeo também, o WhatsApp, ele pegou a camisa do Retrô,
antes dos atletas entrarem em campo, né, ele falando que menosprezando outras equipes, Eu acredito né? que foi no jogo contra o Náutico, não foi? Se eu não estiver enganado. Dizendo E assim, que a camisa tinha um peso. tinha um peso. Aí aquilo ali, eu sei que o jogador entra com aquela euforia dentro de campo, o que ele quis passar foi uma coisa, mas como pessoa, né, eu acho que o futebol não é por aí. A gente precisa respeitar as outras equipes, né? Pernambuco é um cenário do futebol brasileiro, principalmente do Nordeste, onde a gente vê o Sport, o único time, se eu não me engano, do Nordeste a ganhar uma Copa do Brasil, né? Tem a tradição, feito o Náutico tem, o Santa Cruz, né? Na Série D, o Santa Cruz colocou quase 70 mil pessoas no Arruda, numa Série D, foi notícia na revista Placar. Então, quer dizer, a gente tem times aqui tradicionais, e eu digo que Santa Cruz e Náutico não é para estar numa Série D, numa Série C, no mínimo numa Série B, ou a própria Série A, né? Porque o nosso futebol tem que ser valorizado. Quantos jogadores não saíram daqui de Pernambuco para o cenário nacional e até vestir a camisa da seleção brasileira, né? O Rivaldo, né? Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. E aí, lá atrás tinha o Vavá, né? Entre outros aí que a gente sabe que das antigas também foi. Das antigas, Betão, que foi Betão. lateral direito do Sport, vestiu a camisa da seleção brasileira, Roberto Coração de Leão, né? Então, assim, a gente tem um estado, né, de nomes que já passaram por aqui que precisa ser reconhecido, né, a nível nacional. E como você falou aí muito bem, o João, se o Sport entrar em campo achando que é superior, ele vai ser surpreendido, né? Porque o Retrô é uma equipe que vem crescendo, um jogador que você falou, feito o Fernandinho, que em 2017, há 6 anos atrás, foi campeão da Libertadores pelo Grêmio, né? Com o Renato Gaúcho. Recife, né? É daqui do Recife, não sabia. Jogou pelo Central, né? E aí daí saiu, foi pro Sul e aí mostrou seu futebol. Mas um jogador que saiu daqui. Eu não sei se ele é recifense, mas ele passou no Central. No Central. E daí despontou para o futebol a nível nacional. E você sabe, né? Quando uma equipe tradicionalmente, vamos dizer assim, é uma equipe que não tem as tradições que um Sport, o Santa Cruz e um Náutico tem, quando joga contra esses times, eles querem aparecer. É, né? verdade. É uma oportunidade ali de mostrar o futebol. Mostrar, né, o futebol e quem sabe, né? Futuramente você não tá vestindo a camisa daquela equipe. É feito, eu digo sempre ao João, né? Quando um time tradicionalmente, né, pela história, pequeno, joga com um time grande, o time pequeno tem que entrar pra querer ganhar o jogo mesmo, porque lá na frente o jogador tem que ter personalidade, tem que ter atitude, para que lá na frente ele possa vestir a camisa de um time grande e aí ser reconhecido, né? Ser reconhecido, né, Romulo? Ok. Agora vou fazer uma pergunta. Eu perguntei ao João quem era o ídolo dele. Você é uma pessoa que gosta de futebol. Para você, quem é o melhor jogador na atualidade, o melhor jogador do mundo? Rômulo, o meu ídolo na minha época, ele hoje encerrou a carreira, né? O meu ídolo era Romário, né? Romário era extraordinário, né? E atualmente, alguns jogadores que eu admiro o futebol pela história que construiu como pessoa, como jogador, Messi, né? Cristiano Ronaldo. Por que também não falar em Neymar, hoje no Brasil, Neymar? Hoje no futebol brasileiro, eu acredito que o Neymar ainda está independente dos problemas extracampo, mas Neymar para mim, a nível ainda do futebol brasileiro, é um jogador diferenciado. Beleza. Então, professor Adriano Pito, é um prazer, né, em ter você aqui conosco. Espero que tenha gostado, né, dessa conversa, né? E o João aí a gente deseja mais uma vez muita sorte. E antes de sorte, muito trabalho, dedicação, né? Treino, academia, por aí vai. João, deixa aí o microfone no nosso canal para suas palavras finais. Eu que agradeço a você, Ron, pela oportunidade novamente. Obrigado por... E eu não conhecia você, só meu pai que falava que era um grande amigo seu. O senhor conhece até o meu tio. De amizade. É o Cristiano, né? Gente da melhor qualidade. Torcedor argentino, rapaz. Argentino. Outra aí, argentino. É argentino? Argentino. Esperou 36 anos, né? Foi. A gente tem já 24, né? Você ainda é brasileiro?
Ou é argentino também? Não, brasileiro. Tem Agora 24 anos na fila, 24 anos na fila. Agora também tem um carinho também, Rômulo, pela Alemanha, né? É, uma boa seleção. Boas seleções, né? Boas seleções. É tetra, né? Tetracampeão. Matheus. Mateus, aquela época de Mateus, Klinsmann, Klinsmann, né? Klinsmann. Foi a minha época, né? Ali a Alemanha tirava onda, né? Como Tirava ele fala, onda, como a gente diz. E aí, João? Eu agradeço a você de novo, né? Que é uma oportunidade única. Principalmente eu que estou começando a minha carreira agora. Isso é muito importante. Agradeço a você. Primeiramente a Deus, depois a você, Ron. Agradeço muito. E um recado para as crianças de Vitória. Que nunca desista. Pode demorar, sim. Mas tem que trabalhar duro. Ter fé em Deus. Que a hora de cada um vai chegar. Eu acredito assim que há pessoas que já têm talento, que já têm o dom de Deus, ele só precisa trabalhar duro. E aquelas pessoas que o dom ainda não está aparecendo, é só trabalhar duro que você vai ficar na mesma condição física daquela pessoa que tem um dom. Mas assim, futebol é um modo, como é que eu posso falar, diferente. Cada clube tem uma logística diferente. Alguns clubes precisam de atletas que são mais esforçados do que outros. E outros clubes precisam de um cara que tem mais o dom, vamos dizer assim, o dom do futebol brasileiro. Mas toda criança aqui no Brasil tem um dom. Tem um dom. Que a gente é o país do futebol. Agradeço por ser brasileiro. Lá fora, na Grécia, quando eu estava, eu vi a importância que nós brasileiros, que o Brasil tem. Eles amam a gente, tanto como pessoa, tanto como futebol. É uma referência, né? A gente é uma referência, tipo assim, aqui na América, a gente em primeiro, coloca o Brasil como em primeiro, o segundo a Argentina e o terceiro é o Uruguai, pela qualidade que a gente tem. É a prova que Neymar hoje é um atleta, o melhor atleta, na minha opinião, tanto como atleta e também como torcedor. Vejo o Neymar hoje acima da média, apesar que tem grandes jogadores surgindo hoje, como o Rodrigo, como o Vinícius Júnior. O Endrick, né? O Endrick, que é uma peça fundamental hoje no Palmeiras. E, tipo, na Argentina também é a mesma coisa. Tem o Messi como um espelho único. Tem vários jogadores que estão surgindo. No Uruguai também. E assim, o futebol cada vez mais está crescendo com a nossa qualidade do sul-americano. Valeu, João. Desejo a você muito sucesso. Quando tiver, né, sendo entrevistado lá na Rede Globo, também volte pra cá, viu? Não esqueça da gente, não. Um abraço aí aos telespectadores aí que estão assistindo. E aproveita e manda o link do nosso canal pro pessoal te inscrever, teu fã-clube. Beleza? Beleza. Valeu, Romário. Obrigado. Professor, valeu, um prazer, né? A produção aí torcendo pelo esporte, com muita gente também do nosso canal, né? E tomara que vença o melhor. Tá bom? Um forte abraço. Fica com Deus no teu coração. Valeu!